você foi um usuário assíduo do orelhão, provavelmente você já passou um trote ou já levou um trote de alguém, né? Alô? A Clara está? Não? E a Gema? Ou provavelmente teve que ficar naquela fila, esperando aquelas comadres que não param de conversar um minuto, terminar o assunto para você poder então fazer sua ligação. E rápido ainda, né? Porque a ficha era só 3 minutinhos. Oi, comadre, e aí, tudo bem? Ah, aqui tá bem, graças a Deus. E aí, tá chovendo aí? Nossa, aqui tá chovendo, não para de chover. Então tá bom, vou desligar aqui que tá acabando minhas fichas. Beijo, fica com Deus. Olá, amigos retrôs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marina e hoje nós vamos falar sobre um queridinho retrô chamado orelhão. Esse é o seu apelido popular, mas nós vamos ver nesse vídeo que o orelhão teve outros nomes aí, outros apelidos, né? A galera que viveu nas décadas de 70, 80 e 90 provavelmente já teve que usar um orelhão aí. E os perrengues que a gente passava, hein, gente? Não, primeiro que tinha aquela fila, né, para fazer a ligação, visto que era um telefone público, né? Então muitas pessoas usavam, né? Principalmente quando foi novidade, a gente tinha que ficar lá esperando para fazer a ligação, né? Outro perrengue eram as fichas, né? A gente tinha que ir em algum estabelecimento comercial, algum barzinho, padaria, comprar essas fichas, sendo que cada ficha valia 3 minutinhos só de ligação, então não podia ficar fofocando muito, conversando, tinha que falar só o básico, e senão a ficha caía, ó, cortava a ligação e a gente ficava lá que nem tonto, lá escutando tu. Era um perrengue, né, gente? Mas foi muito divertida essa época, né? Visto que depois vieram os cartões telefônicos também, que facilitou um pouco, né? Porque os cartões tinham aquelas unidades pré-pagas, né? Então a gente podia conversar um pouquinho mais, né? Com as pessoas. Tinha mais tempo para conversar do que com as fichas, né? E também, né, quem que nunca passou ou nunca recebeu um trote, né, gente? Esses telefones públicos não tinham identificador de chamada, então a galera, ó, passava trote doidado um no outro e a gente dava risada, né? Era uma época bem inocente, assim, não tinha maldade, era muito gostoso, né? Quem vivenciou sabe do que eu estou falando. Os orelhões hoje em dia eles estão um pouco esquecidos, né? Visto a evolução das telecomunicações, né? Hoje a gente tem os celulares, smartphones que fazem tudo em um aparelho só, né? A gente pode ter aí conversas com pessoas até de outros países tranquilamente, facilmente. Podemos fazer videochamadas, mensagens por áudio, mensagens de tudo quanto é jeito, né? Então, os queridinhos retrôs acabaram ficando um pouco esquecidos por conta disso. Visto que, não sei se vocês já repararam, mas eles estão sumindo das cidades, né? A gente quase não tá vendo mais orelhões, é um ou outro que tá ali perdido, né? E muitas vezes eles acabam sendo vandalizados, infelizmente, né, gente? O vandalismo, ele é, assim, muito triste, né? Tanto na questão dos orelhões, quanto na questão do patrimônio público, né? Das praças. Parece que as pessoas perderam um pouco o respeito pelas coisas da cidade, né? Ao invés de querer deixar a cidade bonita, acabam destruindo, né? E fazendo coisas ruins aí com os patrimônios da cidade, inclusive com os orelhões, né? Mas, infelizmente, são algumas pessoas, né? Outras pessoas eu sei que gostam e respeitam, né? Esse patrimônio. Até em algumas cidades vocês podem até ver alguns tipos de orelhões diferentes, alguns orelhões que foram restaurados. Então, tem muita gente que ainda curte também essa questão dos orelhões, né? Então, gente, mesmo o nosso queridinho retrô tá aí um pouco esquecido, abandonado, deixado de lado por conta dos celulares, a gente precisa compreender que foram através deles, né, dos orelhões e de outros tipos de telefone, que surgiram as modernidades que existem hoje em dia, né? Então tudo é um processo, né? Antes dos orelhões, as pessoas precisavam fazer ligações através de telefonista, então era muito mais difícil. Você tinha que
no estabelecimento comercial, a telefonista que fazia ligação, né? Não tinha essa questão do telefone público. Então, para a época, os orelhões foram assim um grande avanço, né? E hoje em dia, em comparação aos celulares, eles estão mais esquecidos, porém, eles são muito importantes, né? Foram muito importantes nesse processo de evolução das tecnologias. E é por isso que a gente lembra sempre dele com muito carinho. Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do orelhão. Vamos lá? Hoje nós vamos falar do nosso queridinho retrô orelhão. Para quem acha o nome orelhão um tanto quanto cômico ou estranho, saiba que antigamente ele possuía inúmeros apelidos: tulipa, capacete de astronauta, orelhinha, Chu 1 e Chu 2, em referência à sua criadora. O orelhão foi criado pela arquiteta e designer naturalizada brasileira e nascida na China, Chu Ming Silveira. A ideia surgiu no começo dos anos 70, quando Chu Ming chefiava o departamento de projetos da CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Ela recebeu o desafio de criar um telefone público que fosse barato e funcional, em comparação aos telefones sem nenhuma proteção que ficavam em farmácias, bares e restaurantes. A ideia era que o projeto oferecesse privacidade para quem estivesse falando, tivesse uma boa relação custo-benefício e que fosse adequado ao clima brasileiro. Assim surgiu o Chu 1 e o Chu 2, nome original e oficial do orelhão, em 1971. Ele foi idealizado a partir da forma de um ovo, por ser um formato simples e acusticamente melhor. O modelo Chu 1 em acrílico na cor laranja foi idealizado para telefones públicos, instalados em locais fechados, como estabelecimentos comerciais e repartições públicas. O Chu 2 foi idealizado para áreas externas, fabricado em fibra de vidro nas cores laranja e azul, resistentes ao sol e à chuva, ao frio e às altas temperaturas brasileiras. Para se falar em um orelhão, antigamente era necessário fichas que determinavam o tempo que você faria uma ligação. Atualmente, esse controle é feito a partir dos cartões telefônicos, cujo preço varia de acordo com a quantidade de créditos pré-pagos neles. Os telefones realmente públicos só chegaram ao Brasil em meados de 71. Aqui, os primeiros orelhões surgiram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo posteriormente encontrado em diversas outras cidades e em outros países devido seu grande sucesso e utilidade. O sucesso foi tanto que o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu até uma crônica sobre o nosso queridinho retrô, intitulada de Amenidades da Rua. No mesmo ano da exportação dos orelhões, a empresa de telecomunicações de São Paulo, Telesp, do sistema Telebrás, substituiu a CTB na operação da telefonia no estado de São Paulo, e em 1975 chegaram às ruas os orelhões azuis, para chamadas interurbanas. Ao longo dos anos, a CTB passou por diversos donos, até que hoje pertence a algumas empresas, como por exemplo a Oi e a Vivo, responsáveis pela manutenção e modernização dos telefones. Porém, mesmo com todo o sucesso, houve o registro de vários atos de vandalismo aos orelhões. E com isso, a Telesp contratou o publicitário José Zaragoza, da agência DPZ, que criou em 1980 um filme que viria a tornar-se um ícone da publicidade brasileira, A Morte do Orelhão, registrando a morte dele por atos de violência das pessoas. Ainda existem 768 mil orelhões espalhados pelo país, sendo que mais de 40 mil estão apenas em São Paulo. Entretanto, muitos deles foram bastante vandalizados. Só em 2018 foram desativados 56%
do número total de orelhões no país. Hoje, com o surgimento e uso dos celulares, os orelhões foram caindo em desuso, mas ainda existem nas cidades, como um marco nostálgico que pode ser útil caso você precise fazer uma ligação e se encontre sem celular ou em uma situação de emergência. Apesar da baixa procura, dificuldade de acesso e falta de necessidade, ainda é possível raramente encontrá-los por aí, como um ícone de um passado onde as pessoas não tinham celular. E aí, galera, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a história do orelhão? Se você tem alguma lembrança, alguma vivência com relação ao uso dos orelhões, deixa aí nos comentários. Às vezes você tem uma história até engraçada com relação aos orelhões, porque olha, gente, cada perrengue que a gente passou nesse orelhão, que eu vou falar uma coisa, viu? Foi demais da conta. Então, comenta aí, tá? Deixa o seu like no vídeo se você gostou e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!